Quando se fala em lei de Hess, nós vamos ter basicamente o objetivo de somar reações químicas para chegar a um determinado valor, uma determinada equação específica. Então vamos lá ver o que significa, o que quer dizer a lei de Hess. Eu tenho basicamente aqui um documento e a lei de Hess ela diz o seguinte: a entalpia de muitas reações químicas não pode ser determinada experimentalmente. Assim, a entalpia desse tipo de reação pode ser calculada a partir da entalpia de outras reações, utilizando-se a lei de Hess, que vai dizer o seguinte: a variação de entalpia para qualquer processo depende somente da natureza dos reagentes e dos produtos, independente do número de etapas do processo ou da maneira como é realizada a ação. De acordo com essa lei, é possível calcular a variação de entalpia de uma reação por meio da soma algébrica de equações químicas de reações que possuam uma variação de entalpia conhecidos. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui três equações químicas e essas três equações elas possuem ali as suas respectivas variações de entalpia conhecidas. Então nós podemos usar esse fato, né, melhor dizendo, e somar todo mundo para tentar achar ali uma determinada variação de entalpia de uma terceira equação, ok? Então basicamente, recapitulando aqui, resumindo, o nosso objetivo é basicamente chegar a uma equação, atingir uma equação, tá? Essa equação ela é nos dada, tá? Então deixa eu pegar um exercício aqui para vocês que tem aqui, esse daqui é bom, é uma questão adaptada ainda, vamos lá. São dadas as seguintes variações de entalpia de combustão: a primeira equação, a segunda equação e a terceira. Agora ele nos deu aqui a equação meta, é a nossa meta chegar nessa equação através dessas três. Então através das três nós podemos chegar nessa daqui. Como? Através da lei de Hess. Então, né, o que a gente pode fazer? Deixa eu limpar aqui. A gente pode fazer o seguinte, ver se está gravando, está tudo bonitinho. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar então as três equações, eu vou escrevê-las aqui. Essa aqui é a primeira. Então eu não vou nem escrever aqui a natureza aqui o estado dessas substâncias, que é esse Szinho aqui, né? Mais O2 formando CO2, e essa variação de entalpia que liberou um calor de 94 kcal. Vou colocar 94 só, tá? Que é a segunda equação. Nós temos quem? Já eu vou fazer mais fácil, gente. Olha só, vou tirar um print da tela, tá? Vou tirar um print da tela. Deixa eu só achar aqui o botão do print screen. Tô meio velho já. Tá aqui. Opa, não é isso não. Pera. Deixa eu ver se eu acho o botão do print screen. Vamos lá. Não, muito obrigado, tá, Dropbox? Amanhã talvez, hoje não. Tá aqui, gente. Beleza. Nós temos aqui então todas essas três equações aqui. Então o que nós podemos fazer? Basicamente a lei de Hess ela nos permite, a álgebra na verdade vai nos permitir que o que nós fazemos de um lado nós fazemos no outro. O que isso significa aqui na química? Significa o seguinte: o que você faz com os produtos e com os reagentes, né, de modo objetivo, vocês vão fazer também com a variação de entalpia. Então a variação de entalpia estará sujeita a todas as modificações que vocês fizerem na substância, ok? Beleza? Dando um exemplo, se eu adiciono 2 aqui, se eu multiplico essa equação inteira por 2, vai ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e multiplicar o menos 94 por 2 também, ok? Beleza? Então, todo tipo de manipulação que nós fazemos na equação, nós fazemos necessariamente aqui, na variação de entalpia de toda e qualquer equação química, tá? Sempre assim. Tá, o nosso objetivo então é o seguinte: vale lembrar que quem está no produto cancela com quem está no reagente, tá? Isso eu falo de elementos iguais e equações diferentes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo onde já há um cancelamento de modo de cara, assim, já há um cancelamento. Deixa eu ver aqui. Aparentemente em nenhum lugar, né? Ou não. Vamos analisar aqui o carbono. O carbono tem aqui, não tem ali, só tem aqui o carbono, para falar a verdade. O O2 só tem, todos eles estão nos reagentes, então não tem como cancelar. O CO2, tem algum CO2 aqui na parte do reagente? Não. Então, se não tem, o que a gente tem que fazer é inverter essas equações, que é multiplicar elas por menos 1. E isso vai alterar o valor da variação de entalpia, tá? Necessariamente.
Eu não achei um exemplo aqui para vocês, mas basicamente é o seguinte: se este CO2 estivesse aqui no lado dos reagentes, ele poderia cancelar com esse outro aqui, tá? Por quê? Se é produto, vai chegar no mesmo caminho, né? Se está aqui, se está formando CO2 e já tinha CO2 antes, pô, vai chegar no mesmo caminho. Então, vai cortar e vai cancelar, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte: pegar essas equações e multiplicá-las por -1, para a gente fazer uma inversão aqui, tá? Nosso objetivo aqui agora é cancelar elementos, tá? Olhando, é claro, para a nossa equação meta aqui, a gente quer chegar nessa daqui. Então a gente quer quem? A gente quer o carbono no reagente. Qual equação tem o carbono no reagente? É a primeira. Já olha para a primeira aqui e fica de butuca na primeira, tá? Olha a primeira. Quem tem H2? Quem tem H2 no reagente? No reagente, quem tem H2 no reagente é a segunda equação. É a segunda equação que tem H2 no reagente. Eu quero H2 no reagente. Interessante. E ele já está no reagente, né? Porém, o que acontece se eu somar essas duas equações aqui? Vai acontecer uma coisa interessante. Nós vamos ter aqui meio mol de O2 somado aqui com 1 O2. Vai ficar 3 meios mol de O2, né? Basicamente isso. Opa, cacete. Tô fazendo besteira, gente. Tô fazendo besteira aqui. Como é que eu colo de novo? Ctrl V. Pronto. Então, a gente começa como? A gente pega aqui a primeira equação e a gente quer eliminar esse O2 aqui, porque o O2 ele não tem. O O2 não está presente aqui ele não está presente aqui na nossa equação meta. A gente não quer o O2 aqui, a gente quer acabar com o O2. De uma forma semelhante, nós queremos acabar também com H2O, com a água. Nós queremos acabar com a água e outro lugar onde tem água é nessa outra equação aqui. Nós temos que acabar com a água. O que eu posso fazer para acabar com a água então? Posso cancelar essa equação com essa. Porém, ao somar essas equações, eu não vou acabar tecnicamente com a água. Por quê? Porque a água aqui, ela está no produto e aqui também está nos produtos. E outro problema que nós temos nós temos que multiplicar aqui em cima por 2 para que aqui fique 2H2O. E aí sim eu poderia eventualmente ter um cancelamento se eu tivesse a água lá nos produtos, tá? Mas a água não está nos produtos não, perdão, nos reagentes. Mas a água não está nos reagentes, ela está nos produtos. Então isso é um problema. Nós queremos CO2 ali também, nós não queremos o CO2. Nós podemos cancelar o CO2 se eu for, por exemplo, inverter essa equação aqui, tá? Nós temos que observar então o que nós vamos fazer agora. Gente, o primeiro passo aqui é que eu quero eliminar esse O2 aqui, tá? Eu quero eliminar esse O2. O que eu posso fazer de antemão aqui, eu quero jogar o CH4 para lá, então eu posso inverter essa equação. Eu posso pegar a equação de baixo. Isso aqui é uma questão de análise, tá? É uma questão de análise. Análise de probabilidade que eu posso fazer aqui. Observando a terceira equação, isso aqui é tentativa e erro, tá, gente? Eu posso invertê-la. E se eu inverter a terceira equação, eu vou ter que duas águas. Essa aqui é a terceira equação invertida, tá? Duas águas mais o CO2 mais o gás carbônico forma quem? Forma um CH4 com 2 mols de oxigênio. Essa aqui é a nossa nova equação. Com uma variação de entalpia H3, né? De 212 kcal. Ué, João, mas não era menos 212? Lembra que a gente inverteu a equação, inverte também a variação de entalpia, tá? Tudo que a gente faz na equação, a gente faz na variação de entalpia. Lembre-se disso. Eu posso somar essa aqui com aquela lá em cima agora? Eu posso, né? Vamos ver no que vai dar isso. O que daria isso daí, né? Olha, é interessante a gente fazer o seguinte. A gente pegar essa equação aqui, essa daqui e modificar ela também. Modificar como, João? Fazendo o seguinte. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2, tá? Multiplicar todo mundo aqui por 2. Aí eu vou ficar com 2H2 mais... Aqui eu multiplico 2 vezes meio dá 1, tá? Então vai ficar 1 mol de O2, que forma 2H2O, e essa variação de entalpia aqui H2, que é menos 68, 2 vezes 8, 16, 12, 13, 136, né? Menos 136K, é isso mesmo? Ou eu tô ficando maluco? 68 vezes 2... É isso mesmo, menos 136K, tá? Para não cometer outra gafe aqui. Vamos lá então. Percebam uma coisa. Olha só, aconteceu aquilo. Não coloquem essas chaves aqui, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é equação linear, não.
Só fiz para ficar bonitinho. Vou até fazer uma barrinha aqui. Perceba uma coisa. Lembra que eu falei lá? Aconteceu o que eu queria. Olha só, eu tenho H2O nos reagentes, eu tenho H2O nos produtos. E a mesma quantidade de mols. O que acontece? Pã, cancelou, morreu, entendeu? Morreu. Aí eu alcancei meu objetivo de eliminar a água. A água já foi pro saco, tá vendo? Acabou a água. E isso vai acontecer durante o processo de soma das equações. Então, somando, eu repito ali o que sobrou, né? Vai ficar 2H2. Deixa eu ver se dá para cancelar mais alguém aqui, ó. 2H2 cancela com O2. 2H2, ó. 2O2 cancela com 1O2, vai sobrar 1O2, tá? Se vai sobrar um O2 onde? Vai sobrar um O2 aqui. Então aqui, esse O2 aqui morreu, tá? CO2 continua aqui, continua. Mais CO2 que vai formar quem? Vai formar quem? CH4 não cancelou com ninguém, tá ali, né? Bonitinho. Mais O2, um O2, tá? Essa aqui é a nossa equação final, tá? O ΔH dessa equação vai ser um ΔH. Vou fazer aqui um ΔH 3 menos 2, tá? Que a gente vai somar todo mundo. A gente vai somar a equação. Essas duas variações de entalpia aqui. E fazendo essa soma fica 212 menos 136, que vai dar 76. A variação de entalpia aqui 76 positivo, tá? Essa é a equação nova aqui. Chegou no que a gente queria? Não, ainda não. Ainda não. Mas está quase lá. Então deixa eu anotar aqui, ó, 2H2 mais CO2 formando CH4 mais O2. Isso aqui tá muito feio, né, cara? Formando CH4 mais O2. Continua feio, mas é o que dá. Pra hoje é o que dá. Tá, deixa eu pegar a borracha aqui, velho, e ir apagando isso daqui, porque tá brabo demais isso aqui. Eu ainda não sei como é que mexe no sketchbook, né, de forma decente aqui. Não sei como é que mexe no sketchbook. Tô quase apagando as equações todas aqui. E então, gente, aqui, ó. Deixa eu ir apagando aqui. Apagando lá. Né? Calma aí, tá quase lá, quase lá. Ok, acho que já tá bom assim, né? Já tá bom, a gente já apagou coisa suficiente. Tem que economizar tempo aqui, senão o negócio fica louco. Caneta esferográfica. A equação que eu obtive foi essa daqui, ó. 2H2 mais CO2 formando CH4 mais O2, correto? Correto, corretíssimo. Pega a primeira equação ali e repete aqui agora. Tá vendo essa primeira equação ali, ó? Que ela vai ter C mais O2, tô repetindo ela, tá? Mais O2 formando CO2. Essa é a primeira equação. Gente, olha aqui que interessante, ó. Agora soma essas duas equações. Você lembra da variação de entalpia dessa daqui? Que eu não lembro não. Caramba, eu não anotei isso. Que merda. Coloca aqui, ó. ΔH. ΔH dessa equação aqui, equação 3 menos 2, né? Cacete, era pra ter anotado isso. Tá aqui no histórico da calculadora? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Voltando aqui. Aqui é o 212. É os 76, tá? É os 76K positivos. Beleza? O ΔH da primeira equação aqui, tá? Ela vai continuar sendo a mesma coisa, que a gente não fez nada nessa equação. Ela é na menos 94. Tá? Tá, a nossa equação modificada, que é a equação, a gente modificou a terceira e a segunda. Isso aqui por ordem, não, na verdade existe sim uma ordem, né? Porque isso aqui é tentativa e erro, tá, gente? Vou ressaltar de novo para vocês. O que acontece? Se nós somarmos aqui essas duas equações de novo, o que acontece? Acontece que nós vamos cancelar uma galera aqui, ó. Cancela essa galera aqui, pou. E olha só o que vai acontecer. Depois que nós cancelamos aqui o CO2 com CO2, tem um O2 com O2 aqui, ó. Tá vendo? O O2 aqui tá no produto, o O2 aqui tá no reagente. Cancelou. Eles vão se cancelar. Agora somando todo mundo, fica o quê? Fica 2H2 mais C, né? Tem um Czinho aqui. Na verdade é ao contrário, tá? Perdão. É C mais 2H2. A ordem não importa, não tem ordem comutativa aqui não. Formando quem? Formando o CH4, que foi o que sobrou ali em cima.
O que sobrou lá em cima. É a equação que nós queríamos? Óbvio, óbvio, olha aqui, é idêntica, a mesma coisa, a mesma merda, tá vendo? Idêntica, era essa a equação que nós queríamos. Claro que aqui a minha tá bem mais feia. Se é a equação que nós queríamos, estamos no lucro, é óbvio. A gente não modificou a equação, essa equação primeira, nós não vamos modificar a variação de entalpia. Vai ficar 76 menos 94, ou 94 menos 76, e a gente troca o sinal depois, vai ficar menos 18, tá? Aqui, pã, já viu o valor ali, ó. Aqui, variação de entalpia de menos 18 quilocal. Ou aqui tá em quilocal mesmo. Ó, alternativa C, tá? Menos 18, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa matéria aqui realmente é um pouco mais trabalhosa, mas essa prova vai ser uma prova, uma bela de uma prova. Vai ser uma prova muito bela. Então, sempre quando eu falo tá passando carro de som. Espero que o microfone não capte isso. Mas então, eu espero que vocês tenham compreendido isso. Eu demorei, sinceramente, 2 dias para compreender isso. Não consecutivos, claro que não. Mas eu de fato demorei 2 dias para entender isso. Porque eu não estava entendendo como que a gente chegava nesse valor. Mas é tentativa e erro, gente. Não tem ordem para tu fazer isso. Se alguém conhece alguma ordem, por favor, comentem. Porque eu também preciso. Também estou precisando. Isso aqui é tentativa e erro. É você bater o olho, olhar quem cancela e quem pode cancelar, já imaginar na sua cabeça quem vai para um lado e para o outro e consegue cortar com outras equações, e assim tu consegue chegar no resultado final, que é aquele resultado ali. Então, olhando assim de forma analítica, você consegue resolver isso daqui, tá? Olhando assim, quem pode cancelar, quem não pode, quem pode ir para lá, quem não pode, entendeu? Então a gente tem que sempre olhar. E eu recomendo vocês utilizarem um método bem interessante que eu tinha visto de um professor de química, eu esqueci o nome dele agora, mas o método realmente eu andei utilizando, eu fiz uma modificação nesse método. O método é o seguinte: você olhar para o elemento e olhar para a sua equação meta, para a sua equação objetivo, o seu objetivo aqui, a equação que tu quer chegar, que no caso é essa daqui que ele te deu. Se eu quero C aqui, eu preciso procurar a equação em que o C já está ali, entendeu? Porque se ele não estiver ali, eu já inverto a equação em que o C estiver nos produtos, porque aí ele já vai para os reagentes. Só estou invertendo sinais, entendeu? Só estou invertendo sinais para que fique mais parecido com essa outra equação aqui. Aí se ele quer H2 aqui, eu tenho que ver qual é a equação que tem H2. Vocês viram aí pelas etapas que eu fiz isso. A equação que tem H2 é aqui, ó, é a segunda. Só que ele quer 2H2, então eu faria o que? Multiplicaria aqui por 2, toda a equação por 2. Só que eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero eliminar elementos aqui. Quero eliminar elementos. Eu já poderia somar essa equação com essa, e daí me sobraria no caso, aqui ó, aqui eu ficaria com 2O2. De qualquer forma, eu cancelaria depois esses 2O2 com esses 2O2 aqui, que eu passaria para lá. Saca? Porque esse CH4 ele é nos produtos, tá? Então de qualquer ordem que vocês fossem fazer isso daqui, daria certo. Porém vocês têm que tomar aí as medidas corretas. Vocês não podem sair por aí com ordens aleatórias sem saber o que vocês estão fazendo. Vocês têm que primeiro analisar o elemento. Analisa o elemento, presta muita atenção no que você faz com a equação. Você é obrigado a fazer com a variação de entalpia, tá? Então tudo que tu fizer ali, se tu multiplicar por meio, todo mundo vai ter que multiplicar por meio também a sua entalpia, tá? Então espero que tenha ajudado, que tenha ficado muito claro para vocês, gente. Eu desejo a vocês um ótimo sábado e até o dia da prova, que todos saiam muito bem. Falou!